não sofreu o suficiente. Eu digo, já tem uma reunião que a gente diz aqui que é o seguinte: primeiro, não importa o que você sabe, importa mais o que você vai fazer com o que você sabe. Se você disser, seu Júnior, eu nunca estudei nada, mas eu sei amar, é suficiente. O amor é suficiente. Então não importa a quantidade de coisas que você sabe. O que importa é o seguinte: o que você vai fazer com isso? Porque como disse o tio do Peter Parker no Homem-Aranha, que aí ninguém esquece quando vê o filme, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então não interessa, se você me disser, seu Júnior, eu já li muito sobre o Espiritismo, eu falo, não fala isso. Não, mas eu já estudei muito, eu falo, não fala, pelo amor de Deus. Porque quanto mais você disser que leu, mais você vai ser cobrado. Porque quando chegar no final, Deus vai falar assim: e aí, filho? Tem a oportunidade de você ler, dei 2 olhos perfeitos, dei tempo para você estudar, coloquei você num emprego em que você tinha tempo para ver televisão, para ver novela, para ver futebol, você não tinha tempo para ler. Você lia, se estudava e lia, gostava de não sei o quê. E aí, você fazia o que com isso? Ah, seu Júnior, Deus, eu guardei. Não, o servo mau é preguiçoso. Arranca ele tudo o que ele tem e entrega ao outro. E jogue-o lá fora onde achou e ranger de dente. Que parábola é essa? Dos talentos. O Senhor deu 1 para esse, deu 2 para aquele, deu 3 para aquele. O primeiro não sabia o que fazer, enterrou na areia. Vocês estão fazendo culto do lar, gente? Sim ou não? Eu faço. Está no culto do lar, cara. Amém, está no Evangelho isso. Eu peguei o primeiro e enterrei, porque não sabia. O segundo eu fui, vendi abacaxi, comprei abacaxi e vendi, ganhei um trocadinho. O terceiro, eu investi, fiz isso, está aqui, Senhor. Os 3 viraram 8, viraram 10. Bom, servo bom. E você? Eu enterrei, servo mau e preguiçoso. Ganhou tantas benesses, teve tantas oportunidades e fez o quê? Então não importa o que você sabe, importa o que você vai fazer com isso. Seu Júnior, eu tenho pouca condição, então faça pouco, o suficiente, o necessário, o extraordinário, faz o que você puder. Fazer uso do que sabe. Então, seu Júnior, ele já leu muito, pior ficou, porque muito ele vai ser cobrado. Mas seu Júnior, ele não tem forças para mudar, ele não tem forças porque não tem vontade. É aquela história que a gente falamos de doença. Me ajuda, mas não tira o meu problema. Eu tenho um problema, mas eu não posso perder esse problema, porque se eu tiro esse problema, eu sou obrigado a fazer algo. Esse problema, por mais que seja desagradável, é algo que eu me debruço sobre ele, e eu me sinto confortável tendo esse problema. Mas esse problema me traz sofrimento, então eu falo, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí quando você vai ajudar, você fala, olha, eu posso te ajudar, mas tem que resolver isso. Não, isso aqui não. Isso aqui eu já tentei, isso aqui eu não consigo, isso aqui não tem solução. Tem solução? Não tem solução. Isso aqui não tem solução. Quase que a pessoa fala, não tem, eu não quero que tenha. Deixa isso aqui comigo, porque eu gosto disso. Mas você está sofrendo. Eu estou sofrendo, me ajuda. Deu para entender, gente? É meio que psicológico. É um comportamento alterado, cara. Mas tem pessoas que vivem assim. Por isso que a gente traz a história, empurra a sua vaquinha. Lembra da vaquinha? Quem lembra da vaquinha, levante a mão. Quem não lembra, quem não ouviu, vai ouvir aqui. Ou então veja um vídeo no YouTube. Mas, Júnior, quando a pessoa se empurra a vaquinha, filho. Se liberta. Quando a pessoa se encontra nessa situação, quem está de fora, tipo, eu sou irmã, a única coisa que eu posso fazer por ele é colocar o nome dele na frente. Ora muito por essa pessoa. Sempre faço isso. Isso. Eu posso fazer algo para ajudar ele a sair dessa situação, ou só quem pode fazer algo por ele é ele. Não se abre a mente de alguém que não quer que seja aberta. A porta não se abre de fora para dentro. Porque se fosse possível você curar uma pessoa que não quer ser curada, se fosse possível desobsidiar alguém que não quer ser desobsidiado, se fosse possível resolver a vida de alguém, o mundo não estaria do jeito que está. Se você me dissesse, seu Júnior, a igreja é o único caminho para Deus. Se fosse verdade, todos os que estão na igreja estariam salvos, prósperos e saudáveis, não teriam problemas. O mundo, com certeza, o mundo seria outro. Porque a igreja católica está aí há 2000 quase anos e o mundo está essa desgraça. A igreja protestante tem aí 150 anos e está essa desgraça. O espiritismo tem 200 anos e está essa desgraça. Então nenhum desses caminhos resolve. Porque o problema não vem de fora para dentro. A solução, aliás, o problema vem, mas a solução não. A solução somos nós que propomos, amém? Nós é que temos que fazer a nossa parte. Não adianta culpar. Você tem que assumir a responsabilidade. O que nos ensina o Cristo? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso é a proposta dele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O que é negue-se a si mesmo? Controle o seu ego. Deixe de ser tão autoritário, tão arrogante, tão desagradável. Controle o seu ego.
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ou seja, você tem um fardo, carrega o fardo, filho, leva o fardo, está até leve isso aí. Pior seria se você fosse tetraplégico, pior seria se você sofresse um acidente e ficasse internado agora, pior seria se você tivesse nascido anão, ou com uma deficiência mental, ou com uma síndrome teratológica, ou sem visão. Isso seria terrível, se você não tivesse amigos, se você não tivesse a quem pedir socorro. Então não está ruim o suficiente. Talvez o que essa pessoa sofre seja ruim para mim. Eu, muito antes desse nível de sofrimento dessa pessoa, eu já teria dado uma cambalhota. Eu já teria me reinventado. Mas para essa pessoa ainda não é o suficiente. Ela precisa descer mais. E lá no submundo da crosta subterrânea do inferno, lodaçal, do centro da lava quente do inferno, do capeta. Sei lá. Porque para mim não seria, para você não seria, antes eu teria resolvido. Mas para essa pessoa está pouco ainda. Ela tem que sofrer mais. É porque eu fico pensando... Amém, gente? Não há o que fazer com ninguém. Se eu pudesse, a minha irmã estaria aqui, ela não teria tanta doença. A minha mãe estaria aqui, vive em depressão, hoje está no asilo, contra a minha vontade. Meu pai estaria vivo e a família da minha esposa estaria toda ela aqui. Se eu pudesse, eu resolveria todos os problemas de toda a minha família. Porque assim como vocês, eu tenho pai, tenho mãe, meu pai já desencarnou, mas eu nasci de uma mãe. Igual a vocês. Eu tenho família, tenho irmãos, tenho problemas iguais a vocês. Eu pago conta de luz, eu pago telefone, pagava aluguel até alguns anos atrás, igual a vocês. Então não é assim, filho. A diferença é o seguinte, eu vou me reinventar. Então se eu te falar, seu Júnior, estou sofrendo, você sofrendo, você não sabe o que é sofrer, porque você não está hospitalizado, internado. E você tem meios de se levantar, só que você despreza as condições que você tem, você aceita o que tem, e guarda isso aqui e fala, me ajuda, mas não me tire um problema. Deu para entender, irmão? Qual a única solução? Deus tira tudo, e faz você cair. E quando você cai de joelho, a única solução é subir, filho. Amém? Amém. Saravá?